Olha, vou falar no tema cuidado. Presta atenção, cuidado. Não rejeite seu irmão porque em Cristo morreu. Quem estava aqui quinta-feira passada? Eu falei o contrário, não foi? Eu falei sobre não ficar abalado quando você for rejeitado por alguém. Hoje inverteu. Hoje nós vamos ter cuidado para que eu não seja o agente rejeitador, certo? Atos 18 diz assim: depois disso, deixando Atenas, Paulo foi a Corinto. Lá encontrou um judeu chamado Áquila, natural do Ponto, recentemente chegado da Itália, com Priscila, sua mulher, porque o imperador Cláudio havia decretado que todos os judeus deviam sair de Roma. Paulo aproximou-se deles e, como tinham o mesmo ofício, passou a morar com eles e ali trabalhava. O ofício deles era fazer tendas. E todos os sábados Paulo falava na sinagoga, persuadindo tanto judeus como gregos. Quando Silas e Timóteo chegaram da Macedônia, Paulo se entregou totalmente à palavra, testemunhando aos judeus que Jesus é o Cristo. Como eles se opuseram e blasfemaram, Paulo sacudiu as roupas e disse-lhes: que o sangue de vocês caia sobre a cabeça de vocês. Eu estou limpo dele e a partir de agora vou para os gentios. Saindo dali, entrou na casa de um homem chamado Tício Justo, que era temente a Deus. A casa dele ficava ao lado da sinagoga. Crispo, o chefe da sinagoga, creu no Senhor com toda a sua casa. Também muitos dos coríntios, ouvindo, creram e foram batizados. Certa noite, Paulo teve uma visão em que o Senhor lhe disse: não tenha medo, pelo contrário, fale e não fique calado, porque eu estou com você e ninguém ousará lhe fazer mal, pois tenho muito povo nesta cidade. Assim, Paulo permaneceu em Corinto 1 ano e 6 meses, ensinando entre eles a palavra de Deus. Quando Gálio era procônsul da Acaia, os judeus de comum acordo se levantaram contra Paulo e o levaram ao tribunal, dizendo: este homem quer persuadir as pessoas a adorar a Deus de um modo contrário à lei. Quando Paulo ia falar, Gálio disse aos judeus: se fosse de fato alguma injustiça ou crime de maior gravidade, ó judeus, eu teria motivo para acolher a queixa de vocês estão trazendo. Mas, como é uma questão de palavra, de nomes e da própria lei de vocês, resolvam isso vocês mesmos. Eu não quero ser juiz dessas coisas. E os expulsou do tribunal. Então todos agarraram Sóstenes, o chefe da sinagoga, e começaram a espancá-lo diante do tribunal. Gálio, todavia, não se incomodava com estas coisas. Paulo ficou ainda muitos dias em Corinto. Por fim, despedindo-se dos irmãos, navegou para a Síria, levando em sua companhia Priscila e Áquila. Antes de embarcar, rapou a cabeça em Secreia, porque tinha feito um voto. Quando chegaram a Éfeso, Paulo deixou ali Priscila e Áquila. Pronto, tá bom. Amém? Deus, obrigado pela palavra lida. Peço que tu fales ao nosso coração e que o nosso coração esteja aberto para receber a porção desta palavra, Pai. E nos ajude a viver esta palavra em nossa vida, no nosso cotidiano. Que da boca deste servo saiam palavras tão somente autorizadas por Ti. Dá-me o entendimento das Escrituras para poder aplicá-la a mim e ao Teu povo. Oramos a Ti, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém. Cuidado para que
você não seja a pessoa que rejeite seu irmão, sabe? Fica rejeitando o irmão. Jesus morreu por ele. E isso, vira e mexe, acontece no meio do povo de Deus. Eu creio que isto é de ordem espiritual. O inimigo lança a seta, o discípulo de Cristo, desapercebido, não vigia, a seta entra, e uma vez que entrou, causa um grande estrago na vida de quem deixou entrar. Algumas vezes, um irmão rejeita outro irmão, assim, na lata. O fator é a inveja, sabia? A inveja é algo terrível na vida do cidadão e da cidadã, inveja. A palavra de Deus diz aqui, irmãos, no capítulo 17, verso 5, assim: os judeus, porém, movidos de inveja, trazendo consigo alguns homens maus dentre a malandragem, reuniram uma multidão e provocaram um tumulto na cidade, e atacando de surpresa a casa de Jason, procuravam trazer Paulo e Silas para o meio do povo. Porém, não os encontrando, arrastaram Jason e alguns irmãos diante da autoridade, gritando: estes que promovem tumulto em todo o mundo chegaram também aqui. Preste atenção que o fator de ter levado eles a irem à perseguição de Paulo e de Silas, e de terem feito essa maldade a Jason ali, foi a inveja. A inveja é o indivíduo querer ser o outro. A Bíblia diz lá no livro de Gênesis, no capítulo 37, verso 11, que os irmãos de José tiveram inveja de José. E veja o que foi capaz de eles fazerem com o irmão: a inveja. E depois da inveja leva um outro pecado, que é o pecado da mentira e da omissão. Tiveram que mentir para o pai por anos do que ocorreu, e o que sabia que não permitiu, que foi Rúben, para não prejudicar os irmãos, omitiu a verdade. Mas a verdade sempre aparece. A inveja leva o indivíduo a cometer atrocidades contra o outro. A palavra de Deus também diz, lá no capítulo de Marcos 15, verso 10, que Jesus Cristo foi levado ao tribunal de Pilatos porque os seus patrícios da mesma religião judaica invejaram de Jesus. E diz a Bíblia que Pilatos sabia que eles estavam com inveja de Jesus. E a inveja daqueles homens fizeram com que Jesus fosse até a cruz. Já era algo prescrito por Deus, ninguém podia mudar isso. Mas o meio pelo qual Jesus foi para a cruz foi um fator principal, foi a inveja. Porque Jesus atraía as pessoas, pregava, curava, multidões andavam com Jesus, mas Jesus anunciava sobre o reino de Deus. O que levou à perseguição a Paulo também foi esse fato de que ele atraía pessoas, e enquanto isso os judeus iam ficando escanteados. Algo terrível, algo terrível. Porém, a Bíblia diz também em Salmo 37:1, para que o servo de Deus e a serva de Deus não precisa ter inveja do ímpio. Olha só, não tenha inveja dos que praticam a iniquidade. Está vendo o indivíduo prosperar e você passando a dificuldade. Está naquela dificuldade, o indivíduo lá prosperando, mas ele não serve ao Senhor, meu Deus, e eu estou aqui nesse...
não tenha inveja. Porque o que o ímpio produz não tem consistência, não tem uma raiz profunda, não tem uma base sólida. Se a Bíblia alerta, preste atenção a isto, para que nós, os discípulos de Cristo, não tenhamos inveja do ímpio, da iniquidade dele, por que nós temos que ter inveja uns dos outros? Como foi o caso de José, dos irmãos de José, como foi o caso acerca de Jesus, como foi o caso acerca de Paulo aqui, e que muitos acontecem dentro da igreja de Jesus. Veja que malignidade é esta que alcança o coração de muitos servos e servas de Deus. A Bíblia diz em Gálatas capítulo 5, 21, que a inveja é um produto da carne, está no mesmo patamar de feitiçaria, de idolatria, de glutonaria, de imoralidade sexual, está no mesmo patamar. E quem tais praticam, diz a Bíblia, não entra no reino de Deus. Por esta razão, irmãos, nós precisamos ter o cuidado de ser vigilantes diante de Deus, de nós mesmos, para Deus guardar o nosso coração, a fim de que esse coração não seja um instrumento do mal dentro da igreja de Jesus. Aliás, o seu coração, creio eu, pertence a Jesus. E se pertence a Jesus, não deve haver espaço para isso. Portanto, tome cuidado para que você não rejeite o seu irmão, porque por esse irmão que você está rejeitando na sua vida, Cristo morreu por ele também. Veja o valor desse seu irmão para Deus. Custou a vida de Deus, o sangue derramado na cruz, para que eu e você nos enchamos, achemos os tais e rejeitemos na alma, no coração, sabe? E começa muitas vezes a fazer grupinhos, para que, vamos usar uma palavra bem simples e popular, lá da região do cacau, podar o irmão. É o irmão tal que vai fazer, quero nem ver, não vou nem lá ajudar. Como se a obra que o irmão ou a irmã tal está fazendo fosse dele ou dela. Nós estamos fazendo a obra de Deus. E a obra de Deus é preciso que toda a igreja esteja em plena comunhão, em pleno acordo. Eu vou falar sobre isso aqui domingo pela manhã, se Deus permitir, primeiramente. Em pleno acordo. Eu não estou aqui fazendo a minha obra, eu não estou aqui interessado que eu seja o... Quem sou eu? Outro dia eu estava ouvindo um pastor, esqueci o nome dele agora, parece que é Tiago, aqui, numa conferência. Ele falou diante do nome de Jesus: o que é que sou? O que é meu nome? Se o nome que é sobre todo nome é o nome de Jesus, o que é que eu sou? Eu sou fulano. Tem gente que acha que é o fulano de tal que está na igreja, e é a ele que os irmãos têm que bater reverência, tem que se inclinar, é a ele ou a ela. Nada disso. Preste atenção que a Bíblia diz que todos somos servos do Senhor e cooperadores de Cristo, cada um no seu devido lugar, no seu dom, mas os dons juntos é uma sintonia, que o irmão toca o piano e o outro canta, o outro toca o violão, o outro canta, é a sintonia da orquestra. Assim sendo, irmãos, nós vemos no texto alguns itens importantes: aproximação, segundo, rejeição, terceiro, sentença, quarto, encorajamento, quinto, insanidade e missão concluída. Nós passamos por esse processo na nossa vida cristã. Portanto, eu quero dizer para você,
Seja inteligente, sábio, peça a Deus isso para você aproximar. Olha só que interessante isto. Aproxime-se de pessoas que sonham os mesmos sonhos que você sonham. Os sonhos de Deus, vamos aqui entre aspas, para a sua vida, que seja o sonho desse irmão, você aproximar-se dele, para que você faça a obra junto em comum acordo. Não adianta eu querer me aproximar de Antônio e querer fazer algo com o Antônio para a glória de Deus, se o Antônio não está me aceitando, está me rejeitando. Entende? Não vai fluir. A Bíblia diz que se dois não estiverem de acordo, não tem como ir para frente. A igreja precisa estar de acordo. E eu quero dizer para você assim, ore a Deus, para Deus levantar homens e mulheres de Deus no mesmo sonho seu. E que a igreja, esta igreja toda, tenha o mesmo sonho. Sonho é a palavra, uma força da expressão, o mesmo propósito. Amém? Preste atenção que aqui no verso, vou ler 1 até o verso 2, diz assim: depois disso, deixando Atenas, que Paulo estava em Atenas, e lá ele foi incomodado com a idolatria de Atenas. Deixando Atenas, Paulo foi a Corinto, uma cidade de outra região, lá na Caia. Lá encontrou um judeu chamado Áquila, natural do Ponto, que era uma região da Ásia Menor, que fica, você pega o mapa mundi, fica ali na beirada do Mar Negro. Recentemente chegado da Itália com Priscila, sua mulher, porque o imperador Cláudio havia decretado que todos os judeus deixassem ou deviam sair de Roma. Paulo, preste atenção, aproximou-se deles e, como tinham o mesmo ofício, passou a morar com eles e ali trabalhava. O ofício deles era fazer tendas. Aconteceu uma situação no mundo político. O imperador expulsa esse casal também, juntamente com outros judeus. Paulo estava sendo perseguido de cidade em cidade, vai parar em Corinto, e lá Deus, olha que interessante, Zizi, Deus faz com que eles se encontrem. Digamos assim, tiram um do norte, outro do sul, e vão para ali, para o centro, que vocês vão se encontrar e vão fazer uma obra lindíssima na cidade de Corinto, na cidade grega, idólatra. Quando eles se encontram, digamos assim, casou. O coração de um bateu no coração do outro, a mente de um entrou na mente do outro, a alma de um ajuntou a alma do outro e falou: é por aqui. Existem lugares que estão me enxotando. Eles foram de Roma, enxotados, e Paulo de Tessalônica, de Bereia, foi bater em Atenas e depois foi para Corinto. E ali Deus juntou, digamos assim, a fome com a vontade de comer. Por incrível que pareça, o mesmo ofício. Enquanto Paulo esperava os amigos Silas e Timóteo, que ficaram na região de Bereia, Paulo foi trabalhar, fazer tendas, e disse que no sábado ele ia pregar a palavra, juntamente com Áquila e Priscila. Para quê? Preste atenção, para anunciar àquela região, àquelas pessoas, a ressurreição de Jesus. Para anunciar àquelas pessoas que Jesus, o Nazareno, é o Cristo de Deus. Para anunciar que Jesus, o Messias, é o Deus único a ser adorado na terra. Ele entrou numa terra idólatra. O nosso sonho, irmãos, deve ser esse, que é o mandamento de Jesus: junte-se um com o outro e anuncie ao mundo a ressurreição do meu filho. Por que eu tenho que disputar com meu irmão?
lugares, posições. Por que eu tenho que ter inveja do meu irmão, quando o meu Senhor já venceu tudo isso? E eu mesmo na igreja de Jesus, que deveria ser usado, eu vou empatando, travando a obra do Senhor, porque que é irmão fulano de tal que está fazendo aquilo, eu não vou me aproximar, porque eu não vou com a cara dele ou dela. Isso é coisa do diabo. Tenha cuidado, para que isso não chegue até a porta do seu coração. Daí a importância da oração, do jejum, da consagração, da busca ao Senhor, para quebrar esse negócio dentro de nós. Porque dentro de nós há aquela disputa interna da carne e do espírito. Que nós sejamos cheios do espírito, para que a carne fique sempre abafada, para que o velho homem não ressuscite. Eu quero dizer para você: aproxime-se de pessoas que estão sonhando com você, e vá longe, vai fundo, sem medo de errar. Se tiver medo, bota o joelho no chão, fala com Deus, e Deus tira o medo e você vai. Sabe por quê? Eu vou dizer para você: Deus quer usar você poderosamente, para que o nome de Jesus seja anunciado, para que a igreja dele seja fortalecida, para que você seja fortalecido. Deus quer usar. Nós não podemos travar um ao outro. E também temos que ter o cuidado para entender que há espaço para cada um no seu lugar. Segundo, não se preocupe. Sempre haverá pessoas que rejeitem a sua pessoa. Sempre vai ter pessoas que lhe rejeitam, tem jeito. Vai rejeitar sua fé em Cristo, o ensino que você tem sobre Cristo, pessoas vão rejeitar. Você está fazendo isso aqui, ó, escabelando, suando a camisa, levando a palavra, orando, jejuando, estudando, aprendendo, ensinando e levando as pessoas, e pasme isso dentro da sua própria igreja. Você quer ver o povo crescendo e vai levando, mas existem os abençoados e as abençoadas que se levantam para rejeitar. Eles não param nem mais para ouvir a palavra, porque já está rejeitando a sua pessoa. Não se preocupe com isso. Isso é uma arma poderosa do maligno para lhe tirar a atenção do que Deus lhe deu para fazer. Aí você tira a atenção de Deus, do Cristo, e começa a olhar o irmão. Ah, mas o irmão não quer. Ah, Senhor, deixa ele quieto. Ore por ele, ame. Não fique com raiva nem com ódio, não, mas ame e ore. Não se preocupe, porque o dono da obra vai fazer a situação reverter, porque ele também é o pai dele. Versos 6 e 17 diz assim, preste atenção: como eles se opuseram e blasfemaram, Paulo sacudiu as roupas e disse-lhes: que o sangue de vocês caia sobre a cabeça de vocês. Eu estou limpo dele e a partir de agora vou para os gentios. 17. Então todos agarraram Sóstenes, o chefe da sinagoga, e começaram a espancá-lo diante do tribunal. Galho, todavia, não se incomodava com estas coisas. Parece que esse episódio aqui é diferente do de cima. Foi em outro momento. Parece que foi em outro momento. Mas a situação é a mesma. Os que rejeitavam, não aceitaram, se opuseram a Paulo, bateram de frente, queriam o mal de Paulo, prendê-lo, matá-lo, blasfemaram a palavra que Paulo estava ensinando. Blasfemar é se levantar contra o que é sagrado. Então Paulo ensinava a palavra de Deus, ensinava sobre Jesus Cristo, e eles rejeitavam. Iam de encontro, falavam o contrário. É aquele papel que você está fazendo para que pessoas se acheguem para perto de você, para se encontrar com Cristo, e o outro está por detrás, minando para que a pessoa afaste. Isso acontece muito.
Você trabalhando, você orando, você jejuando, vai ali trabalhando com o Senhor e fazendo, a pessoa está chegando, mas de repente chega um por trás e está minando na alma, na mente do outro, o outro pode ser fraco e se deixa ser levado. Opuseram a Paulo. Mas uma coisa é certa. Olha aqui para mim. Paulo era um homem seguro, convicto do que Deus deu para ele. E ele disse que essas coisas não o abalavam. Desta forma eu digo para você, permaneça firme. Não fique olhando para quem está rejeitando o que você está ensinando. Ame. Você precisa ter cuidado para não ser você essa pessoa que rejeita, que bate de frente, que blasfema, que mina. Tem que ter esse cuidado. Todos nós somos suscetíveis a isso. É como diz assim um jargão evangélico, né? Vigia, irmão, vigia. Toma cuidado, porque as consequências vêm. Aquele que blasfema emite palavras ofensivas, é agressivo. É agressivo. Mas você já fica sabendo disso. Você é gente boa, mulher, homem de Deus, ama Jesus, quer andar com Jesus, faz a obra de Jesus, levantou para fazer a obra de Jesus. Não se preocupe, pessoas vão se levantar para trabalhar contra. Mantenha-se firme e no alvo. Amém? Prossiga nisso, no alvo de Cristo. Não precisa brigar, não precisa ficar com raiva do outro, esmurrar, esbravejar. Mantenha o alvo, vá em frente. Terceiro, aquele que rejeita terá para ele uma sentença. A sentença decretada aqui por Paulo está no verso 6, que diz assim: que o sangue de vocês caia sobre vocês, a cabeça de vocês, que o sangue de vocês caia sobre a cabeça de vocês. Eu estou limpo dele e a partir de agora vou para os gentios. Qual era a preocupação de Paulo primeiro? Era levar a palavra para os seus. Mesmo em Corinto, ele ia nas sinagogas dos judeus, levava a palavra para eles, porque era propósito salvar, ganhar os seus irmãos judeus para Cristo. O que aconteceu? Os seus irmãos judeus o rejeitaram, não quiseram, blasfemaram. O que é que Paulo faz? Não perde tempo com eles. Não querem? Não, tá bom. Eu vou ficar brigando para ficar aí com vocês? Não, tá bom. Só que tem um detalhe: eu estou limpo do sangue de vocês e vou para outra direção. Vou para os gentios, que somos nós, e esses gentios me receberão. Esses gentios receberão a palavra que eu tenho para eles, a mensagem que eu tenho para eles, que vocês estão rejeitando, que é a mensagem do Cristo vivo, que nós cantamos aqui, porque Ele vive. É a mensagem da salvação eterna, que vocês estão rejeitando. Não é o fato de vocês serem judeus, religiosos, fiéis à religião de vocês, que garante a entrada de vocês no céu, mas o Cristo vivo, que é a porta de entrada para o céu. Vocês estão rejeitando, estão blasfemando, os de lá de fora vão receber. Preste atenção a isto. É uma sentença. Fique lá no seu canto, porque essa palavra de Paulo é aquela de Jesus, fala assim: sacuda a roupa, balança os pés, para que o pó fique lá, e a paz que ficava sobre eles volte sobre você. Porque o que Jesus tem para dar é muito bom, é mais do que bom. Mas se rejeita, sacuda o pó e vai embora, e siga em frente. Não precisa ficar entristecido, não se entristeça por isso, porque isso elimina as suas forças para você avançar. Faça como Paulo aí, sacuda, o sangue está limpo das minha mente, em vocês, sobre mim, e agora é com vocês. Fiz a minha parte, anunciei, preguei, falei do amor do Senhor. Jesus deu uma condenação para os que rejeitam em João 3,18.
Ele diz assim: eu não vim condenar o mundo, mas a condenação é esta. Aí ele diz: quem não o recebe já está condenado. Não tem luz, tem trevas. Ponto final. Eu e você devemos nos alegrar com isso? Não. Devemos sentir o que Paulo sentiu quando chegou em Atenas. Paulo, ao chegar em Atenas, ele observou o povo religioso que estava ali, mas ele foi incomodado na alma. Ficou indignado com aquilo, e Deus o levantou para anunciar o evangelho lá, e diz o texto que muitos creram, pessoas importantes, inclusive uma pessoa do Areópago, chamado Dionísio, e a Damares, uma mulher, a mulher do Dionísio, se converteram para Jesus. Enquanto seus irmãos judeus o rejeitavam, o Senhor estava salvando os gentios. Amém. Então não perca tempo. Não perca tempo. Quem rejeita já tem a sua condenação. É por isso que eu estou falando para você, para que você não seja esse agente rejeitador, porque é uma condenação para quem rejeita a palavra, quem rejeita o que o irmão está ensinando, o amor de Deus através de outro irmão. Agora, o rejeitado é encorajado pelo Senhor. Veja aí, verso 9 e 10, olha só que interessante. Certa noite, Paulo teve uma visão em que o Senhor lhe disse: não tenha medo, pelo contrário, fale e não fique calado, ou fale e não te cales, porque eu estou com você, e ninguém ousará lhe fazer mal, pois tenho muito povo nesta cidade. Eles não estão lhe querendo, não tenha medo deles. Se perseguirem, se prenderem, se quiserem lhe matar, não tenha medo, mas fale. Olha aqui para mim. Eles não querem ouvir, mas fale. Quem está dando a ordem? Jesus. Eles não querem ouvir, fale. Se falar, vão me massacrar, vão me prender, vão me bater, vão me rejeitar, não vão me aceitar. Fale. E a garantia é esta, Mary: eu estou com você. Quem está dizendo isto? Jesus na visão: eu estou com você. Fale, porque eu estou com você. Eu não rejeito você. Do jeitinho que você é, eu criei você assim. Eu criei, é assim que eu quero usar você. Não se preocupe se o outro gosta do seu jeito, não gosta. Fale assim, porque eu criei você, amo você assim. Porque eu estou com você e ninguém ousará lhe fazer mal, pois tenho muito povo nesta cidade. E existem muita gente que está nos esperando aqui nesta cidade. E talvez estamos de braços encruzados, não nos preocupando com essa gente que está nos esperando e que Deus está dizendo: vá falar para eles. Mas nós preferimos, em grande parte, fazer o quê? Ficar na disputa, no ringue, disputando posições num espaço como este, para que eu cresça e ele diminua. Pare com isso. Vá falar lá fora. Fale lá fora. Deus está encorajando você. Saia daqui encorajado. Diga assim comigo: eu quero ir para casa nesta noite encorajado com esta palavra do meu Senhor Jesus. Mas fale com ousadia mesmo, com toda autoridade, sem medo de errar. O rejeitado pode se tornar insano, ou o rejeitador, melhor dizendo, a pessoa que rejeita pode se tornar uma pessoa insana. Verso 17 diz assim: então todos agarraram Sóstenes, o chefe da sinagoga, e começaram a espancá-lo diante do tribunal. A inveja vai tomando tanta conta do coração que daqui a pouco se transforma em ira e vai se misturando com tanta outra
coisa dentro da alma da pessoa que ela se torna insana, perde a noção. Daqui a pouco já está desenhando na mente uma maldade terrível e é difícil de voltar. E daqui a pouco está pegando o irmão e fazendo uma grande crueldade, lançando uma mentira, uma blasfêmia, fazendo como eles fizeram aqui, quem sabe, eles tinham a oportunidade de espancar o irmão. Quem não quiser receber, não puder pegar Paulo, deixa você mesmo. Então eu não posso atingir Mel, eu pego outro que está ali, posso atingir. E vou fazer o serviço que tem que ser feito da maldade. Todo homem, ser humano, tem plantado dentro dele maldade. Porque a Bíblia diz que ele já nasceu em pecado, aliás, foi concebido em pecado. O que impede essa maldade aflorar em nós é o Espírito Santo de Deus, é o temor a Deus. Então devemos andar no temor ao Senhor. Abençoar o meu irmão ao invés de amaldiçoar. Falar bem do meu irmão ao invés de falar mal. Abraçar o meu irmão ao invés de rejeitar o meu irmão. É isso que a Bíblia ensina. E a missão termina, tá? Não é para sempre aqui, tá? Preste atenção que o Senhor, no verso 11, vai dizer assim. Verso 11. Assim Paulo, a Bíblia diz, permaneceu em Corinto 1 ano e 6 meses, ensinando entre eles a palavra de Deus. Ele ficou ali 1 ano e 6 meses ensinando. Teve um começo e teve um fim. E lá no verso 18, Paulo ficou ainda muitos dias em Corinto. Por fim, despedindo-se dos irmãos, navegou para a Síria e levou consigo Priscila e Áquila. A missão acabou ali naquele lugar. Por esse tempo, Paulo chegou, voltou. Quem pegou, pegou. Quem não pegou, não pega mais. O seu irmão está aí do lado. Eu vi quando o sobrinho de Lima chegou aqui. Seu nome mesmo você falou? Eu esqueci. Gerlan? Gerlan, com G? Gerlan entrou ali, segurando assim nesse corpo de 70 e tantos anos, fragilizado. Você jogou muita bola. Tranquilo, foi segurando assim, com tanto carinho, não é? É esse carinho, Gerlan, que Deus quer que tenhamos uns com os outros. Enquanto estamos aqui. Porque na hora que a missão acabar, não tem mais como pegar nas costas do JL aqui. Não tem como mais abraçar, dar um beijo na cabeça desse paraibano. Não tem mais. Agora é a hora. Entende? Talkner. Agora é a hora. Não é depois chorar o leite derramado. Eu creio que lá em Corinto e nesses lugares que Paulo passou, muita gente chorou o leite derramado. Mas Deus sempre dá uma outra chance. E nós temos aquela ideia de que o amor acaba. Amor acaba. Amor nunca acaba. Amor, 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 amor nunca acaba. Eu vou contar para você a história de Jenna Bradford, seu esposo Jack. Você nunca sabe quem é não, né? Eu também não, mas eu vou contar a história deles. Eles se conheceram jovenzinhos na universidade. O Jack era um cara bem extrovertido, sabe? Alegre, brincalhão. E a Jenna conta que ele fazia tanta brincadeira que ela ria todos os dias na sala de aula em vozes altas. Se tornaram os melhores amigos, se casaram. 7 anos de casamento, passaram por uma dificuldade, tiveram que mudar de cidade. Ao chegar naquela cidade, levaram uma reserva. Ele achou que arrumaria um emprego rápido, não arrumou o emprego, começou a ter algumas dificuldades. E o Jack mudou o humor dele, já não era mais aquele cara brincalhão. A mulher ia falar, ele respondia curto e grosso. A filhinha de 3 anos chamava para brincar, ele não queria. Aí ela pensou, começou a olhar para ele assim, distante, e falou: meu amor por ele acabou. Estava lutando contra si para não separar dele. Estava lutando,
mas ela não queria se separar, porque vinha de casamento de pais separados, ela não queria, mas estava lutando, e o amor acabou. Assim achava ela. A vizinha do lado, conversa de cerca, isso tem muito no sertão, né? Aquela cerquinha. Aí conversando com a vizinha de cerca, foi tomar um chá, e aí a vizinha pegou na mão dela e falou assim: tá tudo bem com você? Diga para mim o que está acontecendo. Ela sentiu que Deus estava querendo que ela falasse algo. Ela abriu o coração para a vizinha. Ela falou assim: o amor não acabou não, a vizinha. Tranquilamente, ela ficou assustada. Quando ela falou que queria divorciar, ela: o amor não acabou não. Você precisa aprender agora a ter o amor da ressurreição de Deus. O que é isso? Você precisa olhar para o Jack com o amor de Deus. Porque você está olhando para ele no que ele tem para lhe dar. Enquanto ele tinha para lhe dar, você o amava. E agora que ele está numa situação dessa, você deixou de amá-lo? Então use o amor da ressurreição. Ela pegou aquela palavra para ela e começou a olhar Jack com um olhar de Deus. Aí ela falou: Jack está mudando. Ela falou: não foi Jack que estava mudando. Ela que estava mudando o olhar, o coração dela, deixando Deus trabalhar, deixou de cobrá-lo, deixou de pressioná-lo, para ele dar liberdade na mente dele, de ele trabalhar. Deixa ele ser ele. E ele batia, Léo, de porta em porta atrás de emprego, com toda a formação que ele tinha 2 formações, e as pessoas diziam assim: não dá para você ser contratado, porque a sua formação é muito boa, a sua formação é muito boa para este lugar. Eu vivi essa experiência no Rio de Janeiro. E ele estava indo com a força dele. E as pessoas tinham medo de dar emprego a ele, porque na hora que surgisse uma oportunidade, ele sairia, claro, para ir para a formação dele. Então as pessoas precisavam, o pessoal de nível mais inferior na formação. Certo dia, Jack chega em casa, pega a Bíblia dele bonita assim com o nome de Jesus. É o Bíblia, né? Aí chegou, reuniu a família e pediu: vamos ler esse texto. Leu Mateus 6, 25, que diz assim: se Deus sustenta as aves do céu, não vai sustentar você? Ele disse que aquela palavra entrou nele. Até hoje, Senhor, eu fiz tudo pela minha força. Esta palavra é para mim, o Senhor me sustenta. Ele só tinha $5 de toda a reserva, $5. E ele falou com a família isso, confiou no Senhor, sorriu, voltou a sorrir para a família, levou a família para o piquenique e foi descansar no Senhor. No dia seguinte ele sai na batalha de novo, José, atrás do emprego, e saiu sem rumo. Ele chegou no canto, ele parou: Deus, me direcione para onde o Senhor quer que eu vá. E Deus direcionou ele numa agência de emprego que ele nunca tinha visto. Ele viu a agência de emprego, entrou. Quando ele entra, ele encontra um amigo de faculdade que nunca mais tinha visto. Abriu o coração, o amigo falou: tem uma vaga no serviço público em tal cidade, vai lá que você tem esse lugar. Ele foi, o salário era deste tantinho, ele aceitou, foi, mas tinha um salário, e ele ficou lá. Depois ela termina dizendo assim: hoje nós estamos 36 anos já casados, somos avós, estamos nos amando. O Jack foi promovido várias vezes, está no mesmo emprego e prosperou na vida, porque ele decidiu confiar em Deus, mas ela decidiu amá-lo com o amor da ressurreição. Olha aqui, ame seu amor, o seu irmão, ame o seu irmão, a sua irmã, com esse amor da ressurreição. O amor da ressurreição é aquele amor que eu amo Mary sem interesse do que ela tem para me dar. Eu é que tenho que dar para ela. Sou eu que tenho que dar para a minha igreja. Não é a minha igreja que tem que me dar. Eu vou ficar aqui enquanto a igreja tem algo para me dar. Ela só vai me dar se eu der. Sou eu que tenho que dar para a minha família. Não é a minha família que tem que dar para mim. Se eu der, a minha família vai ter para me dar. Sou eu que tenho que dar lá no meu trabalho. Eu sou servo de Deus, para abençoar o meu trabalho. Se eu for o patrão, vou abençoar a mim mesmo. Se eu for o empregado, vou abençoar o meu patrão, que vai me abençoar. Eu que tenho que dar. Esse é o amor da ressurreição. É o amor ágape, é o amor de Deus que nos dá incondicionalmente. O que eu quero dizer com isso? Trabalhe no seu coração, para que você não seja o agente rejeitador.
Porque é muito fácil, bom, ouvir uma palavra daquela de quinta-feira. Não é verdade, Mamãe Inês? O rejeitadinho, coitadinho, o título da mensagem foi este, eu falei no começo. Fugiu da memória. Mas depois você vai lá no YouTube que está lá, tá? Não fique abalado. Não fique abalado se alguém lhe rejeitar. Mais ou menos assim. Agora, fique abalado se você for agente rejeitador, porque as consequências virão. Mas como Deus não quer consequência ruim para você, Ele quer lhe abençoar. Eu fecho dizendo assim: vigie, irmão, e ore pelo seu pastor e a família do seu pastor. Ame seu pastor e a família do seu pastor. Ame seu irmão, a família do seu irmão. E eu oro a Deus para que eu ame todos vocês de igual modo, sem preferência. Fechado assim? Fechado. E depois nós vamos de Juazeiro, com aquele cacho de uva bom, desfrutar da uva de Juazeiro. Amém? Põe a mão no seu coração. Converse com Deus. Fale com Deus. O que Deus falou com você. Quais pontos Deus lhe chamou mais atenção? Quais pontos você precisa melhorar? Quais pontos você falou: Senhor, obrigado, eu estou nesta direção. Eu preciso, Senhor, da tua ajuda para que eu não rejeite nenhum dos meus irmãos. Não me levante contra meus irmãos para impedir de os meus irmãos fazerem algo para ti. Eu quero entender e aceitar que a obra que está aqui é a tua obra, não é a minha obra nem a obra do meu irmão. Que eu quero ser usado por ti para ser cooperador teu aqui neste lugar onde estou, nesta igreja onde eu estou. Eu quero, Deus, ser cooperador de Cristo e dar na mesma sintonia do meu irmão, e não aceitar quando alguém vier minar na minha mente, no meu coração. Isto sim eu rejeito, para o louvor da glória do Senhor. Que Deus faça isso acontecer na sua vida, que você seja um servo, uma serva, um discípulo, uma discípula de Cristo forte, temente a Deus, obediente a Deus, cheio e cheia do Espírito Santo. Que você queira andar com Deus, na intimidade com Deus, para você ter o que dar para a sua família, para a sua igreja, para o seu trabalho, o lugar que você frequenta, principalmente para a sua família e para a sua igreja. Que assim seja, para o louvor da glória do Senhor. Que o Senhor lhe abençoe e lhe guarde. Que o Senhor faça resplandecer sobre você o seu rosto. Que o Senhor tenha misericórdia de você. Que o Senhor levante sobre o seu rosto e que o Senhor lhe dê paz. Vai em paz no amor de Jesus. Tenha um bom sono. A paz do Senhor sobre vocês.